Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí em tempo real o presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, João de Deus. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, os telespectadores, Elivalda, Lívia. Estamos à sua disposição. Deixa eu desejar uma ótima tarde para a Lívia. Pessoa, Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, presidente, Elivaldo e quem está em casa. Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo. É isso, Joelson. Boa tarde, presidente João de Deus, Lívia. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Olha, presidente, vamos tratar de alguns assuntos aqui, mas o primeiro deles que eu gostaria de tratar diz respeito a um debate que tem acontecido publicamente, com declarações de representantes do Partido dos Trabalhadores, como foi o caso do deputado federal Florentino Neto, do deputado federal do Partido dos Trabalhadores... Flávio Nogueira? Francisco Costa. Francisco Costa. Deputado Francisco Costa falando a respeito da ocupação de espaços em cargos majoritários para 2026. E essa aquecida do debate entre MDB e PSD sobre a ocupação desses espaços, numa indicação, numa disputa eleitoral 2026, que terá Rafael Fonteles como candidato à reeleição. Como é que o Partido dos Trabalhadores está encarando esse debate? Existe, de fato, a possibilidade de que Francisco Costa, ou outro nome do PT, venha a ser indicado a disputar a vaga de vice-governador? Joelson, esse debate é verdade que ele está acontecendo. É muito importante, ele passa por um diálogo com o governador e com outros líderes, né? O nosso ex-governador e hoje ministro Wellington Dias são muito importantes na montagem da estratégia para as eleições que se aproximam. Nós temos feito essa discussão, mas, como eu disse, a gente precisa primeiro debater internamente. A minha tese é que, a partir daí, dialogar com as outras forças que são parceiras nossas. Que temos o MDB, como líder principal aí o senador Marcelo Castro, que é o presidente do partido, e o nosso vice-governador, e o presidente do PSD. São as duas forças mais importantes, juntamente com o PT, que dão sustentação ao governo Rafael Fonteles, que ajudaram nessa estratégia. Mas é legítimo que o PT tenha... Eu acho que é legítimo, como é legítimo também que as outras forças queiram ampliar seus espaços. Agora, nós vamos ter que sentar para fazer algum tipo de concessão, alguém vai, sabe? O Elivaldo, que acompanha um pouco a política, sabe muito bem que essas... Não é? Todo partido, se ele puder, ele pega tudo. Mas já que o senhor me provocou... Isso faz parte da estratégia política. Já que o senhor me provocou, presidente, nacionalmente, e o senhor é presidente estadual do PT, nacionalmente já existe essa recomendação para o Piauí, por exemplo, buscar uma vaga na chapa majoritária, não de vice, mas uma vaga de candidatura ao Senado Federal? A estratégia do partido a nível nacional é ampliar os espaços dentro do Senado, porque todos nós sabemos que o presidente Lula, nesse terceiro governo, tem tido muita dificuldade na implementação ou na aprovação dos projetos importantes naquela casa, especialmente no Senado, porque há um tensionamento, inclusive, no sentido de mudar a Constituição, de acabar com a série de leis que são importantes, inclusive para tentar dar anistia para quem tentou dar golpe, por aí vai. Então, você imagina o risco que a gente tem se a gente, digamos assim, não conseguir ampliar esse espaço no Senado Federal. E aí, por isso que eu digo aí, esses partidos, especialmente o MDB e o PSD, são estratégicos. No que pese, esses partidos também, sobretudo no sul do país, eles têm muitas vezes senadores que estão contra, digamos assim, a favor do bolsonarismo e contra, né, aqui essa estratégia do nosso Então, presidente. aos olhos do PT nacional, seria mais interessante do que firmar essas alianças locais, fazer com que o PT e alguém do PT disputasse essa vaga ao Senado? Eu acho que do ponto de vista do Nordeste, eu não vejo nem tanto problema, não, você ter senadores também de outras forças políticas, essas duas forças políticas, né? Lá ocupando esse espaço. A nossa preocupação maior é com o sul do país, onde o bolsonarismo é muito mais forte.
No entanto, como eu disse, isso passa por entendimentos. Você não pode também chegar e dizer assim, não, vai ser aqui, nós vamos decidir e acabou. Não, é um processo de entendimento. O PSD tem hoje a nossa senadora Jussara, que está ocupando o espaço na qualidade de suplente, assumiu o papel de senadora da República, com o afastamento do nosso ministro Wellington Dias. Bom, por isso que eu digo, o nosso ministro ele é fundamental na montagem também dessa estratégia, porque qual é o futuro? Logicamente que ele ainda tem mais 4 anos pela frente, mas como é que vai ser isso, né? Então, o PSD, na medida em que o nosso senador Wellington continua como ministro, digamos assim, inclusive no segundo governo, na reeleição do presidente Lula, aí o PSD vai ficar com a senadora lá até o final. Então, tudo isso tem que botar na mesa aqui para a gente conversar e encontrar aí uma saída estratégica que seja bom para todo mundo. Eu defendo isso. Ó. A bancada, alguém acenou com essa história de partido de oposição, de fazer acordo. Eu, particularmente, sou crítico. Eu acho o seguinte: primeiro, nós temos que pensar internamente enquanto partido. Segundo, nós temos que dialogar com aqueles que fazem parte da nossa estratégia, tanto da eleição passada como da governabilidade, da sustentação do governo Rafael e do governo Lula. Presidente, então o senhor acredita que muitas dessas decisões, como esse possível alinhamento ou cogitado alinhamento com progressistas, a definição se será Senado, se será uma chapa pura, também será definida após a presidência do Partido dos Trabalhadores, tanto em nível estadual, nacional, municipal, já que o senhor falava sobre essa discussão sobre as correntes que vão representar o partido. Qual é a corrente hoje que o senhor acredita que será mais importante para a definição do partido no Estado? E depois disso, serão definidas essas outras etapas? Sem dúvida, né? A nossa corrente é chamada CNB, Construindo um Novo Brasil. É a mesma corrente da qual faz parte a Gleisi Hoffmann, que é a presidente atual do partido. E é a corrente majoritária, tanto a nível nacional, desde a fundação do PT, como é a corrente majoritária no Piauí, desde a fundação do PT no estado do Piauí, desde 1980. Tá? Hoje nós temos na executiva praticamente 50% dos espaços da executiva estadual e do diretório estadual. E o restante se divide em pelo menos mais 5 correntes. Tem corrente que tem 1 assento, tem corrente que tem 2, que tem 3, que tem 4, enfim. O fato é que todas as correntes no modelo do PT, todo mundo participa. Você concorre com a chapa, perdeu, mas não perde tudo. Se você tiver 30%, você tem participação na diretoria, 30% com indicação de pessoas que vão estar ali contribuindo, debatendo, defendendo suas teses dentro do partido. Isso é muito importante, porque você não descarta ninguém. Cada um tem o espaço conforme a sua representatividade na base do partido. Bom, nós vamos ter eleição dia 6 de julho, o Diretório Nacional se reúne agora dia 17 desse mês, e a partir daí eles devem bater o martelo sobre as últimas regras, digamos assim, as últimas medidas que vão regrar as eleições. Porque decidiu a data, mas não decidiu se ainda há pendência para decidir, melhor dizendo. A eleição dos diretórios municipais, ela é direta. Os eleitores vão lá e votam para presidente e votam na chapa que eles acham que devem votar. Mas há proposta para que o Diretório Nacional revise a eleição direta para a direção estadual e para a direção nacional, que façamos em congresso. Eu acho que dificilmente passa. Eu, pelo menos, defendo que haja eleição direta nas 3 instâncias. Então, cidadão que é filiado ao PT lá em Morro Cabeça do Tempo, ele vai votar. Ele vota para presidente estadual, ele vota para presidente municipal, vota na chapa municipal, ele escolhe o seu presidente estadual, a sua chapa estadual, presidente nacional e a chapa nacional. Então, são 6 votos que cada um filiado... Todo voto tem o mesmo peso. Cada voto tem o mesmo peso. Então, aí são calculadas as proporções das chapas para que elas possam compor o diretório estadual e também o diretório nacional, assim como o municipal. Se tiver 2 chapas no diretório municipal, uma imagino que tenha 60%, outra tem 40%, vai ter
uma participação, cada chapa vai ter uma participação conforme sua proporção de voto. E seu nome está à disposição, presidente? Como é que estão os candidatos que estão se apresentando neste momento dessa pré-campanha, digamos assim? Hoje eu conversei, Joelson, com o deputado Fábio Novo, confirmou, o nome dele está à disposição. Recentemente, o deputado Florentino Neto abriu mão da candidatura dele para apoiar Fábio Novo. Na Câmara Municipal, o vereador Dudu Borges é candidato em campanha, inclusive com críticas. Ele é como se fosse assim, a oposição à sua gestão na diretório estadual. O senhor também está com o nome à disposição? Como é que vem sendo conduzido o processo? Nós estamos dialogando internamente enquanto corrente. Várias correntes têm conversado comigo na perspectiva da gente fazer um acordo, mas eu tenho dito para eles que a gente precisa primeiro decidir internamente na nossa corrente, que é, como eu falei aqui, a CNB. Eu estive conversando com o deputado Fábio Novo, nós ficamos inclusive de marcar um momento para a gente afunilar essa conversa. Foi marcado para ontem na hora do almoço, não deu certo por conta da solenidade na Câmara, marquei para hoje, aí eu tive que vir para essa entrevista e terminou, vamos ter que repensar. Mas o fato é que eu acredito que cada uma dessas chapas, muitas delas vão permanecer enquanto chapa, mas dificilmente algumas delas vão fazer acordo. Por que vão fazer acordo? Porque nós temos chapas que tem, às vezes, é liderada por uma pessoa que tem uma vaga na executiva. O que eles querem é assegurar vagas na executiva, muitas delas. Claro que nem todas, tá? Mas essa dinâmica faz parte da história do PT, sem problema. Então, meu nome está à disposição, como eu disse, e a nossa corrente está afunilando esse debate. Vamos fazer, inclusive, um seminário, está marcado uma data, estamos vendo só o local, para que a gente reúna a corrente, são a maioria dos presidentes dos diretórios municipais, os deputados, as lideranças sindicais, dos movimentos sociais, para que a gente possa, os membros do diretório, que são da nossa corrente, para a gente possa exatamente afunilar aí essa decisão. O deputado Fábio Novo falou a respeito dessa situação que envolve o nome dele, a possibilidade de ser candidato à presidência do PT. O nome está à disposição. Partido com várias lideranças comunitárias, prefeitos, vereadores, mas também a bancada estadual e a bancada federal, conversou muito comigo, no sentido de colocar um nome. Não que seja unanimidade, no PT é muito difícil você ter unanimidade. Eu já fui presidente do PT 2 vezes e disputei 2 vezes, né? Mas alguém que consiga dialogar no sentido de construir o máximo possível de unidade. Então, o nome está à disposição, eu estou dialogando, o momento agora é de filiações e, obviamente, de tentar conquistar as forças do partido, mas está à disposição e está colocado aí para concorrer à presidência do partido. Bom, pela fala do deputado Fábio Novo, a disputa não gera rusgas, né? Ela é uma coisa meio natural dentro do Partido dos Trabalhadores. Processo natural. Há possibilidade de consenso? Apesar dessa natureza de disputa? Nós vamos tentar buscar esse consenso dentro da nossa corrente política, né? Para poder, inclusive, a gente preservar a integridade dela e o comando do partido aqui a nível de Estado. Da minha parte também, tem toda a disposição para dialogar. Se o consenso ainda não aconteceu, porque nós estamos atrapalhando a reunião. Né? O encontro seria hoje, né, deputado? Presidente. Seria, mas tem muito tempo. Como eu disse, as regras ainda estão sendo concluídas. Quer dizer, a eleição é só em julho, dia 6 de julho. Aliás, aproveitar a oportunidade, Joel, porque para quem quer se filiar no PT e participar desse processo, pode se filiar até o dia 28 de fevereiro agora. Esse é o prazo limite para as pessoas que queiram participar como eleitor ou como candidato desse processo, se filiando até essa data, e o diretório estadual, assim como os diretórios municipais, estão autorizados a fazerem filiações. Quem deixar para depois do Carnaval está fora. Quem deixar para depois do Carnaval está fora. Quero agradecer ao senhor, presidente João de Deus, presidente do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal. Já é só a propósito do aniversário do partido, que foi ontem, nós estamos realizando uma festa onde vamos fazer várias filiações, tem muitos pedidos de filiação. Posso citar aqui o secretário da Fazenda, Emílio, que é irmão do Dudu, não imaginei que ele já fosse... Mas ele vai para qual corrente? Não sei. Talvez da do governador, né? Que é uma pessoa ligada mais à CNB, digamos assim. Claro que o governador é aquele maestro que não se mete muito nessa história, o próprio Edson também, mas eles têm as preferências deles. Enfim, então nós vamos fazer no dia 20, não é? Nós vamos fazer dia 20, nós vamos fazer esse evento, que é uma festa,
para a militância do partido e vamos fazer um ato de filiações, partir o bolo, fazer algumas homenagens a históricos do PT, muita gente que no momento mais difícil desse partido deu sua cara a tapa, lutou, e a gente tem muita gente, pessoas sim, trabalhador rural, servidor público, especialmente pessoas do movimento sindical, movimento social, e que a gente quer fazer um reconhecimento a essas pessoas pela dedicação que eles deram ao PT no passado. Eu quero agradecer. Muito obrigado, presidente, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado, uma ótima tarde.